Você já teve a sensação de que o dinheiro simplesmente desaparece? O salário cai, você paga uma coisa aqui, outra ali, e quando vê, já acabou. E o mais curioso é que não foi nenhuma grande compra, foi o dia a dia mesmo. Um pedido de delivery, aquela passada rápida na farmácia, o parcelamento que parecia inofensivo, pequenas decisões que viram grandes vazamentos. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 gastos que estão te detonando todo mês. E o pior, a maioria das pessoas nem percebe. Fica comigo até o final, porque além de reconhecer esses gastos, você vai entender como parar de cair nessas armadilhas e começar, de verdade, a sair do vermelho. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive dizendo: "Não sei para onde vai meu dinheiro". O dinheiro não some, ele escapa no automático. E o problema não é só o tamanho do salário, até porque, convenhamos, está difícil para todo mundo. O custo de vida subiu, o preço do mercado está nas alturas e o salário, na maioria das vezes, ficou parado. Mas tem outro ponto que quase ninguém fala. O quanto do seu dinheiro vai embora em decisões tomadas no piloto automático. Aquela comprinha no delivery porque está cansado, a passada na farmácia para pegar um remédio e sair com o carrinho cheio, a parcelinha inofensiva no cartão. Tudo parece normal, afinal, todo mundo faz isso, né? Só que, quando você junta tudo no fim do mês, percebe que esses pequenos hábitos detonam qualquer tentativa de planejamento. E o mais curioso, as pesquisas mais recentes mostram que a maioria dos brasileiros comete pelo menos 3 desses erros todo mês. Mas calma, a boa notícia é que identificar o problema já é metade do caminho para resolver. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, como esses gastos escondidos estão drenando o seu dinheiro e principalmente o que você pode fazer para virar esse jogo. Então fica comigo até o final, porque você vai se enxergar em várias situações e a partir de hoje vai começar a tomar o controle do seu dinheiro, e não o contrário. E o primeiro da lista é o campeão dos campeões: delivery e comida fora de casa. Nos últimos anos, o brasileiro se acostumou com a praticidade de pedir tudo pelo celular, e não dá para negar, é uma mão na roda. Mas o preço dessa comodidade está ficando cada vez mais alto. Segundo dados recentes, o gasto médio com alimentação fora de casa já passa de R$ 750 por mês entre aplicativos de delivery, lanches, cafés e almoços rápidos. Pensa comigo, um combo de R$ 40 aqui, outro ali, um lanche na volta do trabalho, aquele almoço rapidinho que virou hábito. No fim do mês, você pode estar deixando quase R$ 800 só em comida prática. Agora multiplica isso por 12 meses. São quase R$ 10.000 por ano indo embora sem nem perceber. E o mais curioso é que não é por luxo, é por rotina. A correria, o cansaço, o só hoje que vira sempre. Mas olha a virada. Se você reduzisse só pela metade esse gasto e guardasse o resto, em um ano poderia quitar uma dívida, montar uma reserva ou até começar a investir. A questão não é nunca pedir delivery, é entender o quanto isso realmente pesa no seu bolso. Porque enquanto parece conforto, pode estar virando o maior ladrão silencioso do seu orçamento. E já que falamos de um gasto que parece pequeno, agora vem um que é quase invisível, mas destrói o seu bolso em silêncio: os juros do cartão e o atraso de contas. Sabe quando você olha a fatura e pensa: "Ah, esse mês eu pago só o mínimo"? Ou deixa a conta de luz, de água ou o boleto do banco para a semana que vem? Parece inofensivo, mas é aí que o problema começa. Os juros no Brasil estão entre os mais altos do mundo. E em 2025, a taxa média do rotativo do cartão ainda gira em torno de 12% a 13% ao mês, o que dá mais de 350% ao ano. Ou seja, se você deve R$ 100 hoje e deixa rolar, em poucos meses essa dívida pode virar R$ 200, R$ 300, sem você nem perceber. E o mais cruel é que o banco lucra justamente com isso, com o seu atraso. Você paga caro para continuar devendo, alimentando um ciclo que só cresce. A real é simples: se você está pagando juros, está perdendo dinheiro. Então, antes de deixar o cartão girar, respira fundo e pensa em alternativas. Renegociar a dívida, buscar um crédito mais barato, ou até vender algo para quitar de vez. Porque cada real de juros pago é R$ 1, a menos que poderia estar investido, guardado ou te dando liberdade. Juros são o inimigo número 1 das finanças. E o pior é que ele mora dentro do seu próprio bolso.
E se os juros são o que te prende, esse aqui é o que te sabota, de forma leve, disfarçada e quase sempre com um sorriso no rosto. Eu estou falando das compras por impulso, especialmente aquelas que acontecem na farmácia. Você entra para comprar um simples remédio para dor de cabeça e sai com shampoo, escova nova, hidratante, chocolate, protetor solar, um desodorante em promoção e mais uns 3 itens que nem lembra o motivo de ter pego. Quem nunca, né? A farmácia virou um mini shopping, vende de tudo um pouco e a gente cai direitinho. Essas comprinhas inocentes consomem fácil R$ 200 por mês do orçamento. Parece pouco, mas no fim do ano são mais de R$ 2.400 indo embora em coisas que você provavelmente nem precisava. E o mais curioso é que cerca de 70% dessas compras são por impulso, segundo pesquisas recentes sobre comportamento de consumo. É aquele mix de marketing, luz branca e produtos na altura do olho. Tudo pensado para te fazer gastar. Então, aqui vai uma dica de ouro. Antes de sair de casa, faça uma lista e leve só o valor do que precisa. Cartão de crédito é tentação pura. Dinheiro físico te ajuda a manter o foco. No fim, não é sobre deixar de comprar o que você precisa, é sobre aprender a dizer não para o que o marketing quer que você ache que precisa. E se a farmácia já é um perigo, o próximo é ainda mais traiçoeiro, porque ele te convence de que você está economizando quando na verdade está gastando, as promoções e as famosas ofertas imperdíveis. Compre 3 e leve 4. Frete grátis acima de R$ 99, só hoje com 50% de desconto, últimas unidades. Essas frases não são aleatórias, elas são cientificamente pensadas para te fazer gastar dinheiro que você nem pretendia gastar. A gente vive na era dos gatilhos mentais. Urgência, escassez, medo de perder, tudo para você clicar antes de pensar. E o resultado? Você gasta achando que está economizando. A real é simples. Promoção boa é de algo que você já ia comprar de qualquer jeito. Se você não precisava antes de ver o desconto, então não é economia, é gasto disfarçado de oportunidade. E tem mais. Boa parte dessas ofertas são pura ilusão. Pesquisas mostram que em várias promoções online, o preço com desconto é praticamente o mesmo valor cobrado semanas antes. E aquele frete grátis é uma armadilha clássica. Você acaba comprando mais só para atingir o valor mínimo e não perder o benefício. Sem contar o cronômetro piscando na tela. Faltam 10 minutos. Essa urgência artificial te pressiona a decidir rápido e quase sempre mal. Então, antes de cair nessa, faz um teste simples. Pergunta para si mesmo: eu compraria isso pelo preço cheio? Se a resposta for não, então o desconto não te faz economizar, só te faz gastar mais barato, mas ainda assim, gastar. No fim das contas, o marketing é bom em criar desejos, mas é a sua consciência que decide se eles viram gastos ou escolhas. E para fechar, vem o gasto que mais parece uma solução, mas é, na verdade, uma das maiores armadilhas do brasileiro moderno: os parcelamentos e o famoso compre agora, pague depois. Depois de ser bombardeado com promoções e descontos, vem o golpe final, em até 12 vezes sem juros. Tudo parece leve. Afinal, R$ 3.000 em 12 parcelas vira só R$ 250 por mês. Um sofá de R$ 4.000? Apenas R$ 333 mensais. Parece inofensivo, né? Mas o problema é que ninguém tem uma parcela só. Você parcela o celular, depois o notebook, a geladeira, o curso online, o tênis em promoção, e quando vê, tem 10 ou 15 parcelinhas correndo ao mesmo tempo. Resultado: o salário entra e já está todo comprometido, antes mesmo de você respirar. E esse é o ponto. Você passa a trabalhar para pagar o passado e nunca chega no futuro. Segundo levantamentos recentes, quase 80% dos brasileiros têm algum tipo de compra parcelada ativa, e mais da metade deles admite que não sabe exatamente quanto paga em parcelas por mês. Isso mostra como a sensação de leveza é uma ilusão. Parcelar dá conforto na hora da compra, mas rouba a liberdade no fim do mês. Quer uma dica prática? Antes de parcelar qualquer coisa, soma tudo o que você já deve. Se não sobrar espaço confortável no orçamento, é hora de dizer não, ou de esperar. Porque juntar o dinheiro antes pode parecer mais difícil, mas é muito mais inteligente.
No fim das contas, o parcelamento te dá a falsa sensação de poder comprar o que quiser. Mas o preço real é viver preso num ciclo onde o seu dinheiro trabalha para o passado e nunca para o seu futuro. Percebeu o padrão? O dinheiro não desaparece por mágica. Ele vai embora em pedacinhos, em cada parcelinha, em cada delivery, na farmácia, nas promoções imperdíveis e nos juros que você empurra para frente. Quando você junta tudo, o resultado é o mesmo. O dinheiro que você jura que não sabe para onde foi para o automático. E olha que dado importante. Segundo pesquisas recentes, 8 em cada 10 brasileiros não sabem exatamente quanto gastam por mês. Ou seja, o problema não é só o quanto se ganha, é o quanto se gasta sem perceber. Mas aqui vai a boa notícia. Dá para virar esse jogo completamente. E tudo começa com uma palavra simples, mas poderosa: consciência. Não é sobre cortar todos os prazeres da vida, virar um eremita e nunca mais pedir um lanche ou comprar algo novo. É sobre escolher com intenção, entender para onde seu dinheiro está indo e decidir se aquele gasto realmente vale a pena. Faz o teste, anote tudo por 30 dias. Cada café, cada delivery, cada comprinha rápida. Depois multiplica por 12. Você vai se surpreender com o impacto anual desses gastos que parecem pequenos. Aí sim vem o poder da escolha, decidir o que vale a pena manter e o que dá para ajustar sem sofrimento. Porque cada pequeno ajuste que você faz é um passo gigante rumo à sua liberdade financeira. E o melhor, você começa a sentir a diferença logo no primeiro mês. Consciência muda tudo. E quando você muda a forma de gastar, muda também a forma de viver. Então, para recapitular rapidinho, primeiro, o delivery e a comida fora de casa. Aquele conforto do dia a dia que vira quase 10 mil reais por ano indo embora em pedacinhos. Depois, os juros e atrasos, o inimigo invisível que dobra sua dívida e te prende num ciclo que parece não ter fim. Em seguida, as comprinhas por impulso, principalmente na farmácia, R$ 200 aqui, R$ 200 ali, e lá se vai o orçamento. As promoções e ofertas imperdíveis, que fazem você gastar com o que nem precisava, disfarçado de economia. E, por fim, os parcelamentos, que dão a sensação de leveza, mas deixam o seu salário preso no passado. No fim das contas, o dinheiro não some, ele escapa em pedacinhos. Mas o poder de virar esse jogo está nas suas mãos. Cada escolha consciente que você faz é um passo para sair do vermelho e se aproximar da sua liberdade financeira. Agora é com você. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda segunda tem vídeo novo da série Saindo do Vermelho, com dicas práticas e diretas para te ajudar a controlar o dinheiro e construir uma nova relação com ele. Deixa o like se esse vídeo te fez repensar seus hábitos e te deu aquele estalo. E compartilha com quem vive dizendo: não sei para onde vai meu salário. Às vezes, uma conversa como essa é o que falta para alguém começar a mudança. A liberdade financeira não vem de um dia para o outro, mas começa quando você decide parar de viver no automático. E se você chegou até aqui, já começou o seu recomeço.